Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos presentes aqui no templo, você que está conosco através da transmissão, com a gloriosa, santa, alegre paz de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. É bom rever os irmãos fisicamente, é bom estar de volta. Na verdade, eu creio que nós nunca tínhamos tirado 30 dias de férias, né? Parece que foram 90 dias e eu já estava muito ansioso para retornar. Fizemos uma visita nessa igreja, alguém falou que essa igreja podia ser nossa, né? Nos sentimos muito acolhidos. Hoje, quando voltei para a minha sala de manhã, encontrei lá uma recepção, né, das irmãs aí que trabalhamos juntos aqui na igreja, da secretaria e zeladoria também. Foi muito gostoso. E é bom estar de volta com os irmãos e irmãs. É bom rever a Thalita. Vocês não sabem como é gostoso você sair de férias, estar lá bem pertinho do Parque Nacional de Caparaó e, de repente, um casal da igreja, mais uma jovem, mais um outro casal jovem que é da igreja, que estava lá em Martins Soares, aparece lá para nos ver, para fazer uma visita. Como foi gostoso recebê-lo lá. A gente se sente amado, né? Mensagens que a gente recebe também, né, Cidinha? De vez em quando tem uma mensagem mandada. É muito bom, é muito gostoso. E é bom estar aqui novamente com os nossos irmãos. Espero que o Senhor tenha nos fortalecido já o suficiente, tanto física como emocionalmente, para arregaçarmos as mangas e servirmos ao Senhor com mais dedicação. É bom estar aqui com os irmãos. É triste olhar para a situação de alguns acontecimentos, como aquele de hoje em Vila Velha, né? O casal assassinado pelo filho, depois o suicídio do filho. Nós estaremos agora orando pelos familiares, para que Deus conforte, mas também eu quero agora, neste momento, fazer uma oração de intercessão por outros motivos também. E a nossa irmã Linda Nora, que está sempre com a gente aí através da transmissão, um abraço para a senhora, Deus abençoe a todos aí. Ela pede que oremos pelo Alexandre, eu acho que ele é de Belo Horizonte, né? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus por bênçãos. Pai querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e reconhecemos a nossa fragilidade. Nós somos, ó Deus, propícios a falhas e a enfermidades e a problemas, a tribulações, por causa do pecado que entrou no mundo. Temos a promessa do Senhor, a assistência do Senhor, a presença do Senhor, e isso nos conforta. E nós temos a oportunidade de voltarmos a Ti em oração para clamar-te. E agora clamamos por cada um que está aqui presente neste templo. Ele tem possivelmente alguma coisa para colocar diante do Senhor. E nós colocamos então, porque Tu sondas os corações e conheces. Também oramos por aqueles que não estão aqui presentes, mas estão conosco através da transmissão, como no caso a nossa irmã Linda Nora, com o seu esposo. Oramos por todos os seus familiares também, e principalmente pelo Alexandre. Clamamos ao Senhor que ministre a Tua bênção na sua vida, e o desejo do nosso coração é a sua cura. Oramos por aqueles que não estão conosco através da transmissão nem presencial, mas enfrentam outros problemas também, inclusive aqueles que estão de luto. Que a assistência e o consolo do Senhor seja experimentado nestas vidas. Como já oramos, dirija-nos nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estivemos pregando só algumas vezes, poucas, né? Tive a oportunidade de sentar, ouvir e aprender também com outros irmãos. Nós estivemos visitando também duas igrejas do nosso presbitério, depois nós chegamos, e como presidente do presbitério, pretendo visitar as igrejas até o final do ano, cada igreja do presbitério. Com certeza, o nosso conselho é um conselho que sempre trabalha em cooperação e me liberará pelo menos ou uma quarta-feira ou um domingo, né, para a gente fazer esse trabalho.
mas confesso que estava com muita saudade de estar aqui. Essa igreja ela é um pouco diferenciada no sentido de recepção da pregação, né? Você prepara o seu sermão e vem para pregar aqui, você sente, mesmo com as máscaras, a gente sente a igreja muito ligada, muito participando. É uma característica da igreja e que faz bem ao pregador. Não é que as outras igrejas não sejam menos espirituais do que a nossa, mas é questão de recepção mesmo, né? Cada um tem o seu estilo e com certeza lá também, em outros locais também são espirituais, mas é muito bom falar aos irmãos com essa participação. Vamos para o nosso estudo de hoje. Primeiro livro dos Reis, já aí uma dica, né? Quando se trata do Velho Testamento, é primeiro, porque é livro, então primeiro, segundo, né? Quando se trata das epístolas, é primeira, segunda, só para a gente já ir treinando a mente. Capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. E eu quero deixar assim, se você quiser compartilhar, é só você levantar a mão, o diácono vai pegar aqui o microfone e vai levar até você para que você participe. É o estudo bíblico, né? Então fique bem à vontade. 1 Reis 11, 1 a 13. Acompanhe, por favor, a leitura. A idolatria de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, 1 a 13. Assim está escrito: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Camus, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. O nosso desejo é que você esteja muito bem preparado pelo Espírito Santo do Senhor para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a mesma sempre, porém ela é viva. Por ser viva, ela sempre tem algo para falar, mexer e transformar o nosso coração. Tema de hoje:
não brinque com o pecado. Você não é forte o suficiente. Não brinque com o pecado. Você não é forte o suficiente. Imagine alguém que está num trabalho forçado, ele tem que lidar com fogueiras. E ali no seu trabalho forçado, no calor intenso daquela fogueira, de repente, em alguns momentos e algumas vezes, ele é queimado por aquele próprio fogo. Então ele traz marcas no corpo de queimaduras diante daquele serviço forçado. E de repente algo acontece, há uma libertação daquele serviço forçado, daquele serviço difícil, e ele é colocado então para um trabalho mais tranquilo, e lhe oferecem então um emprego com um salário razoável, com alguns benefícios e garantias, para exercer a função de um frentista de posto de gasolina. Mas a frente fria chegou. E ele tem que trabalhar à noite. E de repente chega alguém e diz para ele: por que você não acende uma fogueira enquanto você está abastecendo para os carros, para você se aquecer? O que você acha? Essa pessoa fará isto ou não? Certamente, diz Eduarda, não. A Eduarda já disse não, de forma alguma. Por quê? Porque a chance de pegar um fogo ali e explodir tudo e o dano ser maior é muito grande na vida daquele homem. Deus estabeleceu princípios de relacionamento com o seu povo que precisa ser observado sob pena de consequências desagradáveis. Todas as ordenanças do Senhor para com o seu povo são fundamentadas em realidades benéficas para o bom andamento do propósito relacional entre Deus e o seu povo. Israel era um povo, não um povo escolhido de entre os povos, mais que isto, ele era feito entre os povos. Deus criou, pegou um casal e deste casal fez um povo para si, para revelar ao mundo o propósito divino na criação, na sustentação e na consumação de todas as coisas. Aqui Deus revela através deste povo de Israel, os seus atributos, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua graça, mas também a sua justiça. Tudo isso é conhecido através deste povo de Israel. Chega um momento que este povo de Israel pede um rei. Deus era o rei, Deus era o governo central através do profeta. Deus era aquele que governava e dirigia a história do seu povo, mas o povo diz: queremos ser como os demais. Então, recebe-se o primeiro rei, rei Saul. Este rei perde o seu reinado devido à desobediência ao Senhor. Logo em seguida vem Davi, que é o rei segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, mas um rei que se voltava sempre para o Senhor e para o seu propósito. Salomão é o terceiro rei, é filho de Davi. Salomão tem um começo muito bom, quando Deus lhe aparece e lhe fala sobre a questão de pedido. Ele podia pedir, segundo o Senhor, qualquer coisa. E se ele pedisse riqueza e glória, ele não estaria indo contra a proposta, porque a proposta é: peça qualquer coisa e lhe será dado. Ele pede sabedoria para governar este povo. E dentro desse pedido, ele recebe do Senhor algo maravilhoso, que não só acontece a bênção da resposta, atendendo ao seu pedido, mas o Senhor dá também a ele glória e honra e riqueza.
Mas Salomão é homem, o coração é pecador, e ele desobedece o Senhor, desobedece às suas ordens, e ele se tornou um homem idólatra. Deus havia dado ordens ao povo de Israel para que não entrasse numa aliança, num pacto com outras nações, e essas nações pagãs, nações que não reconheciam o Deus de Israel como único, mas que tinha outros e vários deuses, principalmente com respeito ao casamento. Se você olhar Êxodo, vamos lá, 34, 14 a 16. Êxodo 34, 14 a 16. E depois isso é repetido em Deuteronômio 7, 3 e 4. Encontramos 34, 14 a 16. Encontramos o seguinte: 34, 14 a 16. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Ele repete isso em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, e aqui ele abrange um pouco esse dito. Deuteronômio capítulo 7, 3 e 4, ele diz: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Duas coisas importantes que você que é mulher segundo o coração de Deus, vai usar isto que Deus lhe deu para a glória dele. Deus deu ao homem a liderança. Ele é a autoridade como liderança, mas ele deu a vocês, mulheres, algo também muito especial, que é a influência. Vocês têm uma habilidade muito grande para influenciar. Então, uma vez transformadas pelo coração, tendo o coração transformado pelo poder de Deus, do Evangelho, usem esta influência para a glória de Deus. Por que razão? Porque ele está dizendo aqui: se os meus filhos casarem com mulheres que não são do Senhor, elas os influenciarão a ponto de torná-los desobedientes à minha palavra. Veja bem, Salomão desobedeceu isso, ele amou muitas mulheres. E olhe só o versículo 1: estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Talvez ele, por já ter um conhecimento maior que Deus havia dado, pensou que fosse capaz de passar perto do fogo sem se queimar. E ele desobedece ao Senhor, e agora ele flerta com o pecado. Acompanhe comigo, no versículo 3, diz que o seu coração foi pervertido. Nos versículos 4 e 5, dizem que ele passou a seguir outros deuses e tornou-se infiel ao Senhor. No versículo 6, ele fez o que era mal perante o Senhor. No versículo 6 ainda, ele não perseverou
no caminho do Senhor. No versículo 7, ele edificou altares aos ídolos das suas mulheres, e no versículo 8 ele fez isso com todas elas para agradar a todas as suas mulheres. Só que não para por aí o texto, porque vai dizer do versículo 9 em diante que o Senhor se irou contra Salomão e puniu-o, ou, na verdade, ele aplicou o que havia prometido lá em Êxodo e depois repetido em Deuteronômio. Ele tirou agora e vai dizer para Salomão. Salomão está governando sobre todo Israel, as 12 tribos. E o Senhor vai e promete para ele: olha, agora, por causa do seu pecado, eu tirarei o reino da sua mão. Mas não vou tirar no seu tempo, por amor a Davi, teu pai. Também não vou tirar todo o reino, vou deixar uma com você, por causa de Davi e por causa de Jerusalém, por causa dos meus propósitos. Eu quero estabelecer aqui algumas lições para a gente discutir aqui agora. A primeira lição é: nunca flerte com o pecado. O risco da queda é muito grande. Nunca flerte com o pecado. Saiba identificar as suas fraquezas e procure atender o chamado de Deus, a ordem de Deus, para fugir daquilo que Deus lhe manda fugir. O Senhor fala para você fugir da aparência do mal. O Senhor fala para você fugir da natureza da mocidade. Ele fala para você viver uma vida santa. Então não flerte com o pecado, não passe perto, não experimente o pecado. Numa das cartas às 7 igrejas, existe o espírito de Jezabel. E segundo os comentadores do texto, alguns deles dizem que era mais ou menos o seguinte: era uma doutrina que você precisa experimentar o pecado para ser vencedor sobre o pecado, inclusive a prostituição. Não flerte com o pecado. O coração nosso, embora já esteja regenerado, embora sejamos já uma nova criação, mas a experiência de mortificação da carne, ela é pessoal, gradativa, progressiva. Se nós olharmos Colossenses 3:5, que eu sempre cito nos meus sermões, Paulo vai dizer no versículo 1: se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Ele vai dizer que a nossa vida está oculta no Senhor, mas quando chega no versículo 5, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E é importante isso, porque Gálatas capítulo 1, versículo 4, nós encontramos que Deus em Cristo nos desarraigou deste mundo perverso, ou seja, Ele nos tirou a raiz. Nós não estamos mais plantados, dependentes deste mundo, desse sistema de Satanás. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então há um cuidado de libertação, de tirar a raiz, e há uma habilitação para que você desenvolva a morte da sua natureza pecaminosa. É uma responsabilidade nossa a santificação. A santificação é uma doutrina que sempre caminha ao lado da justificação.
Você é declarado justo em Cristo Jesus, mas você, por ser declarado justo, você precisa desenvolver a sua salvação. Filipenses 1, 12 ou 13. Então é necessário que você esteja atento a isso, não brinque com o pecado, coloque todo o seu coração, o seu caminho na observância da palavra de Deus para guardá-lo. Olha só o Salmo 119, versículo 9. Esse versículo ele é extraordinário para a nossa vida. Ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O que mesmo? Observando-o segundo a tua palavra. O que significa isto? Significa que para que o meu caminho seja puro, eu preciso colocar o meu caminho, ou seja, as minhas atitudes, os meus passos, no crivo da palavra. Só assim eu poderei guardar puro o meu coração. Em Lucas 22, versículo 40, é um momento em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras, no momento que antecede a sua prisão. Interessante porque ele leva os seus discípulos para lá, e quando chega lá, ele deixa alguns e leva só 3 com eles. Ele abre o coração para esses 3, fala da sua angústia, da angústia da sua alma, e ele diz no versículo 40, 22, 40, ele diz o seguinte: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Vigiar e orar para não pecar. Por si só? Vamos responder. Eu vou repetir a pergunta por causa da questão da transmissão. A pergunta é: o homem é capaz de escolher por si só pecar ou não pecar? Vamos responder então com a própria Bíblia. Salmo 86, 11. Salmo 86, 11 é o primeiro texto. E diz: ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Aí vem o segundo, a segunda parte: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Veja bem, aqui fica claro que por si só o homem não é capaz. Sozinho o homem não é capaz. Vamos para mais um texto, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 em diante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Opa, é você que desenvolve a sua salvação com temor e tremor.
Agora olha o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, pela palavra de Deus, qual é a resposta que temos? Mas você faz, livrando-se do pecado, enquanto você está em Deus. Deus lhe habilita a não querer pecar, ou não ceder à vontade de pecar. É por isso que o salmista Davi, já que você citou ele no início aí, no Salmo 51, versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Mas tem mais uma parte aí, que eu não me lembro aqui de cor. Restitui-me a alegria da tua salvação, o Salmo 51, 12. E sustenta-me com um espírito voluntário. É uma coisa interessante porque uma coisa está ligada à outra. O pecado apaga a alegria da salvação. E perder a alegria da salvação dá prazer em pecar. Então, a ação soberana de Deus e a responsabilidade humana caminham junto na doutrina da eleição. Deus trabalha o nosso coração. Agora, eu preciso desenvolver a santificação, me aproximar de Deus. Quer ver uma coisa? É muito comum, e eu estava orando ao Senhor e falando como me senti bastante religioso nas férias, porque se você não vigiar, você não lê Bíblia, você não ora e você não tem prazer em participar. Comece a ausentar-se da igreja e você sentirá isso. Por quê? Porque nós precisamos desse contato com Deus. Agora, é responsabilidade minha desenvolver a santificação, a obediência ao Senhor. Então, por si só, o homem não pode, mas é ele que faz, habilitado pelo Espírito Santo do Senhor. Quanto mais cheio do Espírito, menos prazer no pecado ele tem. Quanto mais vazio do Espírito, mais prazer no pecado ele tem. Ok? Pastor, o Eduardo perguntou sobre se o homem escolhe pecar ou não. Mas as respostas que o senhor deu, e que a Bíblia dá, né, no caso, é para a igreja, é para aqueles que foram comprados, remidos por Cristo, né? Então, eu quero só fazer essa colocação. Ok, Sr. Nilton, valeu, obrigado. Realmente é isso. A palavra é: vigiai e orai para que não pequeis. Nós estávamos mortos, recebemos vida, e esta vida significa uma nova natureza. Agora, essa nova natureza, ela precisa desenvolver-se como nova natureza. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês muito séria, que eu pesava talvez um Natan Valim, quando morava e trabalhava no serviço pesado. E comia mais do que comi depois que parei de trabalhar no serviço pesado. Porém, de 63 eu fui para 72, para 76, e eu vou parar por aí. Só para você ter uma ideia, se for tomar uma gota por 10 quilos, eu tenho que tomar 8 gotas e meia, por aí, né? E como menos do que comia antes. Porque o exercício, né, faz com que você queime. Então, se você tem um exercício espiritual, automaticamente você se fortalece
espiritualmente. Então você pode cada vez mais se distanciar do pecado. É uma responsabilidade pessoal do povo de Deus, habilitado pelo Espírito Santo. Ok? Então, não brinque com o pecado. Não brinque. Principalmente naquelas áreas que você se sente mais vulnerável. Passe longe. Lembro-me da história de uma igreja que tinha o seu... A Santa Ceia usava-se o vinho amargo. E o Espírito Santo do Senhor converteu um ex-alcoólatra. E quando ele chegou no conselho para ser examinado, ele disse sobre o que ele era, e como ex-alcoólatra, naquele momento o conselho da igreja decidiu mudar do vinho para o suco, devido à questão da preocupação daquele ex-alcoólatra, que não queria nem mesmo colocar um cálice de vinho, mesmo que fosse para a Santa Ceia, para não correr o risco de trazer à tona aquele vício maldito que ele tinha anteriormente. Salomão não observou a palavra do Senhor e ele caiu. Segundo, cuidado, Deus não divide a sua glória com ninguém. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, alguns segmentos do cristianismo que está adulterado e pensamos que eles são idólatras, que eles estão lá e que nós não. Veja bem o que diz 1 Reis, capítulo 11, o versículo... deixa eu ver aqui o 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Veja bem, o texto está dizendo que ele apostatou-se da fé e tornou-se um adorador de Astarote, de Milcom. Ele está dizendo que ele continuou com Deus, mas passou a seguir também ídolos. Deus não divide. Olha, é muito sério. Olha o que o versículo 9 diz. Versículo 4 vai dizer que o seu coração então não era mais de todo do Senhor. E o versículo 9 começa, pelo que o Senhor. Esse pelo que ele é muito sério. Muito sério esse pelo que. O pelo que aqui nesse texto está dizendo o seguinte: o que eu narrei até agora é a base, é a fundamentação, é a argumentação para a atitude tomada logo em seguida. Deus não divide a sua glória com ninguém. E algo terrível, às vezes os crentes se assustam com o adultério. O adultério, adulterou. Eu acho que dificilmente você encontra uma disciplina por falar mal dos outros, sempre é por uma questão de adultério, por comprar e não pagar, por aí vai, mentira, ou por idolatria. Mas o pecado que abomina o coração de Deus é justamente a idolatria. Vamos lá para alguns textos então. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água, porque a garganta ficou destreinada em falar. Olha só o que diz aqui. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor,
Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Preste atenção numa coisa muito séria. Deus abomina tanto a idolatria, que é por causa da idolatria que a ira do Senhor se manifesta. E aí, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz: a ira do Senhor se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Depois ele vai mostrar nos versículos 20 a 23, que mesmo Deus se revelando pela sua própria criação, o homem, tendo conhecimento disso, ele tornou-se, achando-se sábio, tornou-se louco, no versículo 22, e no 23, ele pega a criatura, se curva diante da criatura, ao invés de curvar-se diante do Criador. Versículo 24a vai dizer assim: por esta razão, Deus a entregou. Versículo 26a, por esta razão, Deus a entregou. Versículo 28, por esta razão, Deus entregou. Entregou o homem. Primeiro, a banalidade sexual, impureza de adultério, fornicação. Relação sexual entre o homem e uma mulher desenfreadamente, fora do casamento. Versículo 24. Versículo 26, ele entrega o homem à sua própria paixão com um grau de vergonha, com uma intensificação, que agora não é mais a impureza do sexo livre fora do casamento, mas é relação sexual entre homem com homem e mulher com mulher. E diz ele que isto é vergonhoso. A ira de Deus se manifesta no versículo 28, quando ele deixa o homem pôr fogo em estátuas, quebrar a pracinha, desrespeitar o próximo e achar que isso é natural, que isso é bom. Então, esses atos, eles não provocam a ira, eles são a ira de Deus. Então Deus está irado com o Brasil, com certeza, pode ter certeza disso, e muito irado com o Brasil. Agora, o que é idolatria? Meu tempo já acabou, e eu preciso pelo menos fechar um ponto aqui, né? Renata, faz isso não, Renata. Não manda seguir não, Renata. O que é idolatria? Idolatria é aquela imagem que está lá, da Virgem Maria, é a imagem de São José, Santo Antônio também. Mas preste atenção. Em Lucas 9:62, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, está ali, apto para o reino de Deus. Mateus 19:16 em diante, o jovem rico chega e diz ao Senhor: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: sabe os mandamentos. Ele diz: claro que eu sei, e tenho observado desde a minha. E o que o Senhor Jesus diz para ele? Uma coisa te falta. Você tem colocado o seu dinheiro e a sua riqueza entre você e Deus. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O que aquele moço faz? Retira-se triste, porque a riqueza era a sua idolatria. Olha só o que a riqueza, o que o dinheiro, a avareza pode fazer. E aí eu tenho que olhar aqui, Efésios 5:5. Efésios 5:5. O texto vai dizer o seguinte, esse texto aqui merece ser estudado bem detalhadamente. Sabei, pois, isto, presta atenção nisso aqui: nenhum incontinente, ou impuro, ou
avarento que é idolatria. A avareza é idolatria. Prestaram bem atenção na seriedade disto? Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Encontramos aqui o seguinte desafio: e todo aquele que tiver deixado, olha só o que pode ser uma idolatria na vida da gente: irmãos, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos. Tudo isso pode ser idolatria. Prestaram bem atenção nisso? Prestaram bem a seriedade da questão do que é ser um idólatra? A religiosidade, voltando ao jovem rico. Eu sou religioso. E aí eu vou pensar uma coisa com vocês. Tem pessoas colocando a denominação. Eu conheci um moço que ele dizia o seguinte, que Jesus era calvinista. Na verdade, Calvino era jesuíta. Era um seguidor de Jesus, mas não Jesus, um seguidor de Calvino. Quando você coloca uma doutrina, ou você coloca uma denominação, ou um sistema como único, já é uma característica, um indício de seita, e pode ser uma idolatria. Pode ser uma idolatria. Então, fique atento. Eu vou passar mais rapidamente agora no final aqui, porque senão a gente fica muito tempo aqui, né? Vocês estão cansados. Fique atento, Deus tem a autoridade de pôr a bênção e de tirar a bênção. Existem muitas coisas que nós experimentamos ou não experimentamos de acordo com aquilo que nós fazemos. Mas nós não somos predestinados. Eu não estou dizendo de salvação. Salomão continuou sendo da família de Davi. Salomão continuou dentro da promessa, mas ele perdeu bênçãos que deveriam ser para ele. O versículo 11, 1 Reis 11, 11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti. Tem eu acho que é um sermão, não me lembro se é um sermão ou se é uma frase do Dr. Augusto Nicodemos, e ele inverte, na verdade, né? Ele inverte o Romanos 8, 31. Quem se lembra do que diz Romanos 8, 31? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que ele inverte. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Existem muitas coisas que nós perdemos quando nós diminuímos a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é quem pode todas as coisas. Apocalipse 4, 2, foi João levado para o céu em espírito, e no céu ele vê um grande trono que governa o universo. Governa o universo. Em 1 Samuel 2, 3, 10, em Lucas 1,51 e Lucas 1,52, nós encontramos Ana dizendo nos primeiros textos: Deus é santo, Deus é sábio, Deus quebra os arrogantes. E esse quebrar o arrogante também está relacionado com o cântico de Maria, em Lucas 1,51. E aí vai dizer que Deus destrona os poderosos e eleva os humildes.
Deus tem tudo na sua mão, e aquilo que você tem ou recebe é Deus que dá, mas se você caminha ao lado de Deus com intimidade, você tem bênçãos. Se você caminha distante de Deus, você perde muitas bênçãos. 2 textos para a gente passar para o final. Primeiro texto, eu não vou me lembrar aqui de cabeça, mas vou citar o texto que eu acho que, e não vou me arriscar aqui não, o filho pródigo, Mateus 19, Lucas 19, 18, mas eu não estou falando daquele que saiu de casa, eu estou falando que aquele que não estava em casa. Eu estou dizendo daquele que não estava em casa. Não, acho que eu errei a citação aqui mesmo. Mas o filho pródigo. O filho pródigo. Oi? Lucas 15. Obrigado. Veja bem, tem um filho que saiu de casa e tem um que nunca esteve em casa. Porque aquele que estava perto do pai disse: oh, eu trabalho tanto, o senhor não me dá nada. Ele disse: não dou. Você trabalha aqui, você tem os cabritos, é só pedir, é só pegar. Mas faltava intimidade, faltava comunicação, faltava comunhão com o pai. Era só falar e pegar o cabrito e fazer o churrasco. Mas aquele moço estava ali, mas estava mais distante do que o filho pródigo. Quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós brincamos com Deus, nós perdemos bênçãos, e a maior bênção que nós perdemos é o prazer de cultuar ao Senhor, é a alegria da salvação, é estar na presença do Senhor. Quando você está íntimo de Deus, não importa nem a enfermidade, não importa nem a falta de dinheiro. Há um contentamento em Deus, há uma alegria no Senhor. Em quarto lugar, Deus aplica a sua justiça, mas Ele é fiel à sua promessa. Olha só que coisa linda nesse texto de 1 Reis, versículo 12, depois do 11, quando ele diz assim: tirarei de ti, olha só o 11, tirarei de ti este reino. Como começa o versículo 12? Contudo, olha que palavra de esperança. Contudo não o farei nos teus dias, por amor a Davi. Contudo não tirarei todo o reino, por amor a Davi e a Jerusalém. Tem um propósito, Deus é fiel à sua promessa, e o que Ele promete, Ele cumpre. Agora, não brinque com Deus, porque Deus não vai lhe dar aquilo que Ele não prometeu. Deus, Ele cuida, Ele zela, Ele trabalha. Números, capítulo 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Nada muda o propósito de Deus. O que Ele estabeleceu, Ele faz cumprir. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Sabe, Thalita, não foi nem um segundo antes, nem um segundo depois. E sabe o que é bonito disso? Nós escrevemos até uma lição sobre isso, eu acho que ela já foi até dada aqui, eu acho que nós estudamos sobre isso. Nascimento de Jesus. Qual foi a profecia para o nascimento de Jesus sobre o local? Quem se lembra? Qual local? Em Belém. Maria está grávida, agora casada com José, mas ela não está em Belém. O que acontece? O imperador faz o quê? Determina que todo mundo tem que voltar ao seu lugar de origem para o alistamento. Quem mandou José e Maria para lá? Foi o imperador.
Mas o imperador foi mandado por Deus para mandar o José e Maria para lá. Porque quando eles chegam no lugar determinado por Deus, Jesus nasce. Ele nasce no lugar certo, na hora certa, porque Deus, ele faz cumprir o seu propósito. A promessa de Simeão, Deus a Simeão. Simeão, Lucas capítulo 2, deixa eu ver aqui, está anotado. Lucas 2, 29 a 32. Agora o teu servo já pode morrer, porque os meus olhos viram a salvação dos judeus. O Senhor prometeu e falou que eu não morreria antes. Então, o que Deus promete, Ele cumpre. Dentro do propósito dEle, Ele cumpre. E aí, João 3,16 será o meu sermão de domingo que vem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns cuidados aqui para a gente. Primeiro cuidado, não brinque com o pecado, pois se não vigiar, será vítima de sua própria fraqueza. Não brinque com o pecado. Segundo cuidado, o seu coração é tendencioso e sujeito à carnalidade. Guarde-o na palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode tornar o seu coração puro. Terceiro é muito sério, preste atenção. O coração dividido é todo do diabo. Essa eu vou repetir. O coração dividido é todo do diabo. Não tem uma parte para Deus, uma parte para o diabo. Deus não aceita corações divididos. Quarto cuidado, qualquer coisa que se colocar entre você e Deus é abominação, é idolatria, e Deus ministrará juízo. Quinto cuidado, Deus ministrará juízo sobre os que tentarem agradar a Ele e ao diabo ao mesmo tempo. Sexto cuidado, o pecado pode lhe tirar a bênção da alegria da promessa de Deus. Por isso, não brinque com o pecado. Salomão caiu e temos hoje a instrução do que ele perdeu. Por isso, santifique a sua vida. Guarde o seu caminho na palavra de Deus. Coloque-o na palavra de Deus. E lembre-se, um coração dividido é todo do diabo.